Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez, dando continuidade ao curso de análise combinatória. Hoje vamos falar sobre o princípio da multiplicação, parte 2. Vamos começar relembrando o que vimos na parte 1. Nós vimos o princípio da multiplicação na parte 1, certo? Que dizia que se eu posso tomar uma decisão D1 de x1 maneiras, uma decisão D2 de x2 maneiras, D3 de x3 maneiras e assim por diante, até uma decisão DK de xk maneira, então o número de maneiras total, né, que eu posso tomar uma após a outra, de D1, D2, D3 até DK, é justamente a multiplicação dessas maneiras. E em linguagem de conjuntos é a mesma coisa de falar que a cardinalidade do produto cartesiano, ou seja, a quantidade de elementos disso aqui, é igual ao produto de cada um deles, tá? Vimos esse exemplo na parte 1, que se eu tinha A um conjunto com 4 elementos, B um conjunto com 6 elementos, quantas funções existem de A em B? E isso decorre exatamente do princípio da multiplicação. Por quê? Para o a gente vai ter que o A pode ir em qualquer um dos 6 elementos de B, assim como o A2, assim como o A3 e assim como o A4. Beleza? Já que é somente uma função. Então, a única coisa que é requerida é que o A1 só pode ir em um elemento, não pode ir em dois ao mesmo tempo, né? Nenhum deles aqui. E que tem que ter todo mundo aqui no domínio indo em alguém de B, tá? Então, a decisão de mandar o A1 pode ser feita de 6 maneiras diferentes, a do A2 também, a do A3 também, a do A4 também. Então, basta multiplicar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, dando 6 elevado a 4. Isso pode ser generalizado, que eu pedi para vocês para mostrar que a quantidade de funções é justamente o quê? A quantidade de elementos de onde eu estou mandando, nesse caso B, que é 6, elevado à quantidade de elementos de onde eu estou saindo, nesse caso A, que é 4. Outro exemplo era sobre as funções injetivas. Relembrando que uma função injetiva é uma função que dá dois caras diferentes no domínio, ele tem que ir em dois caras diferentes, certo? No exemplo aqui, esse cara aqui é uma função injetiva, essa daqui não. Por quê? Porque o A1 e o A2 são diferentes e está indo no mesmo aqui de B, tá? E quantas funções injetivas há? A gente fez isso na parte 1 e decorre também do princípio da multiplicação, visto que o A1 pode ir em qualquer um dos 6, né? Sendo que o A2 agora já não pode ir no que o A1 já foi, pois se ele fosse, deixaria de ser injetivo. Da mesma maneira, o A3 ele pode ir em todos menos aqueles que já foram ocupados tanto pelo A1 quanto pelo A2. E da mesma maneira para o A4, que não pode ir naqueles que foram ocupados por A1, por A2 e por A3. Certo? Depois basta multiplicar todos esses elementos. Perceba que nós podemos generalizar isso aqui, que é o que vamos fazer agora. Vamos generalizar da seguinte maneira: se a gente tem A e B conjuntos com a quantidade de elementos de A sendo m e a de B sendo n, existem quantas funções injetivas de A em B? Então vamos desenhar aqui os conjuntos. Pronto. Primeiramente, o primeiro elemento de A, ele pode ir em qualquer um dos elementos de B. E tem quantos elementos em B? N. Então, de quantas maneiras eu posso mandar o primeiro elemento de A? De N maneiras, em qualquer um dos N elementos de B. Aí o segundo, ele pode mandar em qualquer um dos N elementos de B, menos aqueles menos aquele que foi o que o A1 foi. Da mesma maneira para o A3, pode ir em qualquer um dos N, menos aqueles que foram ocupados por A1 e A2. E o A4, em qualquer um, menos aqueles que foram ocupados pelo A1, A2, A3. E isso continua. No caso, o penúltimo elemento, que seria, como A tem M elementos, o AM-1 poderia ir em quantos elementos? Em todos, que é N, menos aqueles que foram ocupados por A1, A2, A3, até o anterior a ele, que é o AM-2. Quantos elementos tem aqui? De 1 até M-2?
m menos 2. Então, é n menos m menos 2. Esse menos aqui entrando aqui fica com isso aqui. N menos m mais 2. Da mesma maneira para o último, tá? Que é o AM, que é o último aqui, já que A tem m elementos. Ele pode ir em qualquer um dos n, menos aqueles que foram ocupados pelos m-1 anteriores, tá? Ficando com isso aqui. Desta maneira, quando a gente multiplicar o n pelo n-1, pelo n-2, pelo n-3, até o n-m mais 1, a gente vai ter a quantidade de funções injetivas de A em B. Relembrando que para ter uma função injetiva de A em B, a gente precisa que a quantidade de elementos de A seja menor ou igual do que a de B. Caso contrário, não existe nenhuma função injetiva. Isso até pode ser percebido por aqui, né? Porque caso o M aqui, que é a quantidade de elementos de A, seja maior do que o N, isso aqui seria um número negativo. Então, não faz muito sentido. Beleza? E agora a gente vai escrever essa formulazinha aqui de uma maneira mais concisa, tá? Usando a noção de fatorial. O que é o fatorial? É justamente o que eu estou definindo aqui. A gente define isso de uma maneira recursiva, tá? Ou seja, a gente define para o primeiro e depois cria uma fórmula que vai definindo para os próximos, tá? Então a gente define da seguinte maneira: a gente diz que o zero fatorial é 1, aí você pega outro natural, tá? Maior, aqui é maior ou igual que 1, tá? Faltou um igual aqui. Deixa eu até botar aqui, escrever de caneta aqui. Esse n fatorial seria n vezes o fatorial do anterior a ele. Dessa maneira eu vou ter que o 1 fatorial seria quem? Seria 1 vezes 1 menos 1 fatorial. 1 menos 1 dá 0. 0 fatorial tem aqui, que é 1. Então é 1 vezes 1. 1 fatorial é 1. O 2 fatorial seria 2 menos 1 fatorial, que eu acabei de ver que era 1. Então vai ser 2. O 3 vai ser 3 vezes 3 menos 1, que é 2, tá? 2 fatorial, eu acabei de ver que era 2. Vai ser 3 vezes 2, que é 6. E assim por diante. Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Aqui, ó, perceba que esse cara aqui é bem parecido com se eu tivesse o n fatorial. Mas o que é que muda? Se eu tivesse o n fatorial aqui, esses caras iam cair, cair, cair até chegar no 1, não é isso? Sendo que aqui não, aqui parou no n menos m mais 1. Então o que eu vou fazer é pensar como se fosse um n fatorial, tá? Vai até o 1. E vou dividir ele por um cara que vai cortar esses outros que estão aqui, que estão faltando. Quem é esse cara? É o fatorial daquele que tiver logo aqui anterior a esse, certo? No caso, como eu estou decrescendo, né? Quem é o n menos m mais 1 menos 1? É o n menos m. Então, eu vou dividir pelo fatorial de n menos m e isso aqui vai ficar justamente igual a isso aqui. Beleza? Então, agora, vamos começar outro tipo de discussão para visualizar o porquê é importante contar funções injetivas. Pode ser que visualizando através do diagrama de Venn pareça que não seja tão importante, mas vamos mudar um pouquinho aqui a cara das coisas para parecer menos matemático. Terei ali aquelas elipses, tá? E vou mudar assim. Opa, agora parece menos matemático. Tem só uns numerozinhos aqui, mas acho que ninguém se importa não. A gente usa número o tempo todo. Então vamos para um problema. Assumindo que sei diferenciar as bolinhas em azul, de quantas maneiras eu posso retirar 4 bolinhas? Se a cada bolinha é retirada, não há reposição. Então perceba que para eu retirar 4 bolinhas aqui, e eu sei diferenciar as bolinhas, o que é que significa eu sei diferenciar as bolinhas? Significa que se eu retirar primeiro essa e depois essa, é diferente de eu retirar primeiro essa e depois essa. Por quê? Porque eu sei diferenciar, eu sei qual foi a que eu tirei primeiro, certo? E uma coisa que eu queria com isso aqui mostrar é que, na verdade,
para eu contar a quantidade de maneiras que eu posso retirar essas 4 bolinhas, já que eu sei diferenciar, então a ordem vai importar das bolinhas, tá? É a mesma coisa de eu contar as funções injetivas desse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, no conjunto das bolinhas azuis aqui diferentes, certo? Perceba que, por exemplo, se eu estou dizendo que eu tiro primeiro essa, depois essa, depois essa e depois essa, é a mesma coisa de uma função que leva o 1 nesse cara, o 2 nesse cara, o 3 nesse cara e o 4 nesse cara. E assim por diante. Vejamos outros exemplos. Isso aí poderia ser um outro exemplo que diz o quê? Que o primeiro eu terei essa, depois eu terei essa, depois eu terei essa, depois eu terei essa. Mas corresponde a uma função também, que é levar um nesse cara, o 2 nesse cara, o 3 nesse cara e o 4 nesse cara. Certo? E assim por diante. Qualquer maneira que eu retirar as 4 bolinhas, como eu sei diferencial, vai corresponder a uma função, tá? Que parte daqui do 1, 2, 3, 4 e vai em qualquer um desses 6 aqui. Injetiva, tá? Porque eu não posso, como não há reposição, eu não posso, tipo, tirar a primeira e a segunda bola sendo a mesma. O que já fica a dica para, se houvesse reposição, o que é que mudaria aqui? Eu poderia escolher 2 caras aqui como sendo a mesma bolinha, porque eu repus a bola. Aqui está dizendo que não há reposição, ok? Então, é justamente a quantidade de funções injetivas de um conjunto A em B, com A sendo 4 elementos. Por quê? Porque eu retirei as 4 bolinhas, né? Aqui está a ordem que eu retirei e o tamanho da quantidade que eu retirei. E o B é de onde eu estou retirando, tá? A quantidade total aqui de bolinhas. A gente já viu como é que calcula isso ainda agora, que é fazer o quê? Você faz esse cara fatorial. Poderia ser esse cara fatorial dividido por esse menos esse fatorial. Seria a maneira se você souber a forma, mas como não é interessante ficar decorando a forma, você pode fazer da mesma maneira que a gente fez no início. Como seria isso? A primeira pode ir em qualquer uma das 6, a segunda pode ir em todas, menos a que a primeira foi, vai caindo um, caindo um, caindo um, até chegar na última que é o 4, tá? Que pode ir nas 6 menos em qualquer uma das 3 anteriores, que dá 3 aqui, resultando em 360 maneiras. Agora, o que é que acontece se a quantidade de elementos aqui, tá? De onde eu estou partindo para onde eu estou chegando forem iguais? Se os dois conjuntos tiverem o mesmo tamanho, a gente vai ter o seguinte: isso aí vai resultar na quantidade de anagramas. Por exemplo, quantos anagramas temos na palavra Paulo? Para quem não sabe o que é anagrama é uma palavra que vai usar exatamente essas letras, mas em qualquer ordem, tipo, se eu trocar a ordem e etc. Por exemplo, Paulo, aqui, um anagrama de Paulo seria o quê? Seria esse cara aqui, ó. Apuló. Por quê? Porque eu troquei esse A pelo P, tá? E assim por diante. E isso corresponde ao quê? Voltamos aqui para o slide anterior. Se eu disser que essa palavra aqui, Paulo, que é a original que eu tenho aqui, corresponde a essa função aqui, que leva 1 no P, o 2 no A, o 3 no U, o 4 no L e o 5 no O, cada anagrama vai corresponder ao quê? A uma função injetiva que parte desse conjunto nesse conjunto de letras. Por exemplo, essa função aqui, que leva 1 no A, o 2 no P e assim por diante, corresponde a esse anagrama. Se eu mudar esse anagrama, por exemplo, para essa letra aqui, para esse anagrama aqui, eu tenho uma nova função, que é 1 vai no A, o 2 vai no P, o 3 vai no O, o 5 vai no U e o 4 vai no L. Funções injetivas, tá? Por quê? Porque eu só posso usar as letras dessa maneira. Eu não posso, tipo, dizer que a quarta e a quinta é a mesma letra se eu não tenho ela duas vezes aqui, tá? E assim por diante. Se eu pegar outro anagrama, vai corresponder a outra função injetiva, ou ao contrário, se eu pegar uma outra função injetiva, vai corresponder a outro anagrama, certo? Então, contar a quantidade de anagramas da palavra Paulo é justamente contar o quê? A quantidade de funções injetivas de um conjunto A em B, tal que o A aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 elementos,
E o B, que é as letras aqui, também tem 5 elementos, certo? Então a gente já sabe contar isso, vai poder fazer daquela mesma maneira e vai chegar aqui, são 120 anagramas. Agora, uma coisa interessante, perceba que quando a quantidade de elementos de onde eu estou partindo para onde eu estou chegando é a mesma, e a gente substitui isso naquela fórmula que a gente obteve, a gente vai ter o quê? A fórmula é essa, certo? Então, se o n é igual a m, eu posso trocar esse mzinho aqui por um n. Aí isso aqui vai dar zero, tá? E zero fatorial a gente viu que é 1. N fatorial dividido por 1, n fatorial. Então agora a gente já sabe contar a quantidade de anagramas assim, certo? Sem precisar fazer novamente isso. Basta eu fazer o quê? Pegar a quantidade de letras e fazer o fatorial. Mas isso vale no caso de que eu não tenho letras repetidas, porque se eu tivesse, mudaria um pouquinho isso aqui. Vamos para o próximo caso. Voltando para as bolinhas. Assumindo que agora eu não sei diferenciar as bolinhas em azul, todas são iguais, de quantas maneiras eu posso retirar 4 bolinhas, se a cada bolinha retirada não há reposição. Então, se eu conseguisse diferenciar, a gente acabou de ver que seria a quantidade de funções injetivas, né? Partindo de 4 aqui, no conjunto de 4, chegando no conjunto de 6 elementos. Mas agora eu não sei diferenciar, então se eu tiro primeiro essa e depois essa, é a mesma coisa de eu tirar primeiro essa e depois essa, que já que eu não sei qual é qual, certo? Então como é que eu vou fazer para contar isso? Eu vou contar primeiro como se eu conseguisse diferenciar e em seguida eu vou retirar aquelas que eu contei repetido. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então aqui, por exemplo, eu peguei aqui e retirei essas 4 bolinhas, certo? Só um exemplo. Isso aí eu contei várias vezes. Por quê? Porque se eu tiver pegado todas as funções injetivas aqui, né? Isso aqui eu teria contado como uma maneira, certo? Agora, essa daqui, por exemplo, eu já teria contado como outra maneira, certo? Embora eu tivesse escolhido exatamente as mesmas 4, isso aqui corresponde a outra função injetiva. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou olhar quantas funções injetivas eu tenho que chegam exatamente nesses 4 primeiros. Aí, sabendo essa quantidade de funções, eu vou e divido o total aqui que eu obtive, como se eu conseguisse diferenciar, por essas aqui que estão repetidas, certo? E quantas funções injetivas chegam nesses 4 primeiros aqui? Perceba que as funções injetivas que chegam nesses 4 primeiros é justamente o quê? Como se eu estivesse escolhendo, fazendo uma função injetiva de um conjunto de 4 aqui, né? Com um conjunto de 4 aqui também, que a gente sabe calcular, são aquelas que a gente falou dos anagramas que chama de permutação, ok? Então, essa função injetiva poderia ser vista dessa maneira, por exemplo, né? Como se fosse um anagrama desses caras aqui. E a gente vai ter que a quantidade de funções injetivas que chegam exatamente em cada 4 bolinhas vai ser as permutações que a gente sabe que é 4 fatorial. Logo, a gente vai pegar o total que a gente obteve aqui, que a gente calculou já anteriormente, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, o total de funções injetivas, e 4 fatorial, que são as permutações aqui dentro dessas 4, né? E vai dividir. Vai pegar isso, dividir por isso, e ficando assim com 15. Beleza? Vai dividir por quê? Porque a gente contou cada função injetiva dessa daqui, ó. A gente contou como sendo diferente, tá? Mas eles escolheram os mesmos 4 bolinhas, o que deveria contar só como uma, tá? E quantas funções injetivas eu deveria ter contado só como uma aqui dessas 4? Justamente a permutação delas, tá? Partindo para generalizar isso mais uma vez, tá? Como é que generalizaríamos isso? A gente
pegaria o que a gente já tinha, né? Que era o m fatorial dividido pelo n menos m fatorial. E agora divide pela permutação de onde eu estou partindo, que é exatamente o que eu fiz anteriormente, que é n fatorial. Ficando assim com isso aqui. Perceba que isso aqui é exatamente como se eu tivesse, por exemplo, essas bolinhas azuis sendo um elemento de um conjunto. Porque em um conjunto, tanto faz você mudar a ordem dos elementos aqui, você não altera o conjunto. Então, isso aqui também funciona para contar o quê? A quantidade de subconjuntos com tantos elementos de um conjunto aqui que, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto com 6 elementos, tá? 6 bolinhas azuis, e eu quero ver quantos subconjuntos com 4 elementos tem. 15. É exatamente a mesma coisa de contar isso aqui que a gente contou. Porque cada bolinha corresponde a um elemento do conjunto, e a gente está escolhendo 4 bolinhas aqui. E a ordem também não importa, né? Porque os elementos mudando a ordem dentro de um conjunto não altera o conjunto. Beleza? Vamos para um primeiro exemplo. Em um bilhete de loteria esportiva, você tem que apostar 1, 2 ou X. Acho que esse X era para ser representa o zero ou alguma coisa do tipo, mas o pessoal usa X, vou deixar um X. Para cada um dos 13 jogos, de quantas maneiras você pode preencher o bilhete? Isso aqui é a aplicação direta do princípio multiplicativo. Não precisa de nada que a gente viu exatamente na aula de hoje, tá? Então, o que é que quer dizer isso aqui? Quer dizer que no primeiro jogo, tá? No primeiro jogo, você pode escolher ou um, ou dois, ou X. Tem 3 maneiras. No segundo, tem mais 3 maneiras. No terceiro, tem mais 3 maneiras. E assim por diante. Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar todas elas. Ficando assim com 3 elevado à quantidade de jogos, que é 13. Ok? Exemplo 2. Temos 20 presentes diferentes que desejamos distribuir para 12 crianças. Não é exigido que todas as crianças obtenham algo. Poderia acontecer de darmos todos os presentes à mesma criança. De quantas maneiras podemos distribuir os presentes? Então aqui eu botei 20 presentes, tá? Se bem que eu não diferenciei, porque era mais fácil não diferenciar aqui no desenho, mas pense que eu consigo diferenciar esses presentes, tá? E aqui eu tenho as 12 crianças. Como é que eu vou contar isso? Posso contar da seguinte maneira. Agora já está diferenciado. Perceba que cada presente desse pode funcionar como sendo um elemento de um conjunto de partida de uma função. E essa função não precisa ser injetiva. Por quê? Porque uma criança aqui pode receber mais de um presente, pelo que já está dizendo aqui. Certo? Então, contar a quantidade de presentes aqui, né, que vão nessas crianças, é a mesma coisa de contar todas as funções que partem dos presentes e chegam nas crianças. Por quê? Porque eu consigo diferenciar os presentes e consigo também diferenciar as crianças, certo? Então, você pode fazer pela quantidade de funções que vai dar o quê? O conjunto de chegada, que é 12 crianças, elevado ao conjunto de partida, que são 20 presentes, que dá isso aqui. Uma maneira alternativa seria pensar e usar só o princípio da multiplicação, já do jeito que a gente fez para contar a quantidade de funções, que seria o quê? Ah, o primeiro presente pode ir em qualquer uma das 20 crianças. Ah, isso. O primeiro presente pode ir em qualquer uma das 12 crianças. O segundo também, o terceiro também, até o 20º presente. Então vai ser 12 vezes 12 vezes 12, 20 vezes, dando isso aqui também. Beleza? Exemplo 3. Em um conjunto com 10 elementos, existem quantos subconjuntos com 6 elementos? A gente acabou de ver o que é que significava isso. Então, vão ser as funções injetivas, que nos dão a quantidade de conjuntos ordenados, vamos assim dizer, e basta definir pelas permutações, como vimos, tá? Então, vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 6, que são as funções injetivas, e as permutações são o quê? As permutações de n elementos, que são a quantidade de elementos dos subconjuntos, tá? Então, dividindo um pelo outro, a gente vai ficar com isso aqui. Agora, vamos para uma segunda pergunta. Essa primeira aqui tá igual, tá? E agora eu pergunto, e com 4 elementos, quantos subconjuntos
tem com 4 elementos. A gente vai fazer a mesma coisa e vai ver uma coisa interessante. Quantas funções injetivas? 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. Beleza. Quantas permutações dos elementos escolhidos? 4 fatorial, né? Subconjunto com 4 elementos. E dá isso aqui. Agora perceba uma coisa. Eles são iguais. Isso aqui acontece por quê? Porque quando você bota naquela formulinha, você percebe que aqui eu pego o total, que é 10, e subtraio desse cara aqui e depois multiplico por esse cara aqui fatorial. Aqui também. Então, na verdade, qualquer coisa, qualquer quantidade de subconjuntos, por exemplo, que dê 6 mais 4 dá 10. No caso, se eu tivesse 7 subconjuntos com 7 elementos e com 3 elementos também vão ter a mesma quantidade. Por quê? Porque vai ficar 10 menos 7 e aqui vai ficar um 3 fatorial. E já aqui vai ficar 10 menos 3 que dá o 7 que estava aqui. E o 3 fatorial vai ficar aqui. Beleza? E por enquanto é isso. Eu estou preparando uns novos exemplos para pôr agora, tá? E estudem. Muito obrigado.